Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vocês me conhecem, né, rapaziada? Num dia como o de hoje, que óbvio que é muito complicado pro Atlético se classificar contra o São Paulo, mas eu sempre prefiro enxergar o copo mais cheio, tá? Eu sempre prefiro enxergar o copo mais volumoso, podemos dizer assim. Sempre prefiro enxergar o copo de maneira mais intensa. Vamos encerrar assim antes que eu me complique aqui. Mas eu vou tentar trazer três motivos para a gente acreditar na classificação. E assim, eu acho que a classificação ela tá mais perto do que o torcedor imagina e ela tá mais longe do que eu gostaria. Mais longe do que eu gostaria, obviamente, pelo momento de São Paulo. O momento de São Paulo é muito bom e nem sempre foi assim, né? Eu lamento do Atlético não pegar o São Paulo do Luiz Subeldia, que era um time que apresentava bem menos futebol, bem menos capacidade de competir, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a distância que botam o Atlético como uma impossibilidade de competir contra o São Paulo, eu não acho que as coisas elas vão por esse caminho. Acho que o Atlético tem chance de competir contra o São Paulo. Acho que o Atlético tem chance de tentar buscar essa vaga. Então, esses três motivos que eu trago aqui são três motivos que eu considero pelo menos bem reais, tá? E o primeiro deles é que o Atlético vem tendo um grande volume de finalizações jogando em casa, né? Eu acho que a gente pode questionar até o tamanho da clareza dessas finalizações. Eu não acho que sejam chances tão claras, mas tem um recado ali. Um time que finaliza 28, 22, 27, 23 vezes por jogo jogando na Arena da Baixada, ele mostra que algum caminho pro gol ele tem. Ele mostra que alguma capacidade de chegar no gol adversário ele tem. Então a gente olha o macro e a gente enxerga que um time com Dudu, um time com Zapelli, um time com Cauã, um time com Esquivel, um time com Mendonça, um time com Riquelme, com Patrick, se realmente for essa escalação, é um time de muitas soluções, tanto jogando por dentro, principalmente com o Dudu e Zapelli, quanto utilizando os jogadores do lado do corredor externo, né? Cauã, Mendonça, Esquivel, Benavides. O Atlético ele pode tentar botar um ritmo alto contra o São Paulo, um grande número de finalizações, e aí a gente entra no cenário de duas palavrinhas que são muito importantes, né? Eficiência e eficácia. Aí vamos ver se a gente vai ter ali um bom dia do nosso querido Kevin Viveiros, que, querendo ou não, é o principal responsável por essas finalizações. Gostaria também de ter o Mendonça perto do Viveiros, assim. Acho que o Mendonça ele tem um poder de decisão legal. Tem uma jogada que eu vislumbro muito o Atlético fazendo, e eu espero que aconteça, que é o Cauã cruzando para o Mendonça aparecer no segundo pau. Pode ser uma jogada interessante. Dois, times com muitos jogadores criativos. A gente falou sobre o alto número de finalizações e passa exatamente por isso. Mas eu vou ser mais específico e eu tô realmente empolgado. Há muito tempo eu espero ver um Atlético jogando com dois meias. Há muito tempo eu espero ver um Atlético jogando com dois jogadores mais criativos, dois jogadores mais cerebrais, dois jogadores que conseguem construir cenários ali de uma maneira mais leve, suave. E eu tô falando do nosso querido Dudu Kuziski e eu tô falando do Bruno Zapelli. Ano passado eu imaginei que seria Zapelli Christian, esse ano eu imaginei que seria Zapelli João. E aparentemente vai ser Zapelli e Dudu nessa reta final. Não tem como você abrir mão de talento. Não tem como você abrir mão de jogadores tecnicamente acima da média, sendo um time que não compensa isso de outra forma. O Atlético não tem uma compensação clara, não vou abrir mão de talento, mas eu vou ser um time mais intenso. Não. O Atlético abre mão de talento e fica de mão vazia. Então o Atlético ele precisa entender muito bem que Dudu e Kizapelli são peças introcáveis. São peças acima de qualquer plano de jogo. Porque são peças que, em um lance, em uma jogada individual, em uma associação, em uma tabela, eles podem desequilibrar. Eu acho que o Atlético entra em campo hoje com três jogadores desequilibrantes. O talento do Dudu, o talento do Sapelli e o talento do Lucas Esquivel. Se realmente for titular.
E acho que tem que ser esse o entendimento. É a partir desses caras que a gente vai conseguir bater de frente com o São Paulo, e é a partir desses caras também que a gente vai ser um time melhor na Série B. É uma escalação que, se for comprovada, com Benavides, Esquivel na defesa, com Patrick, Riquelme, Dudu, Zapelli, Mendonça e Cauã no meio, com Viveiros à frente. É uma escalação de um time que quer ser melhor que os outros. É uma escalação de um time que tem mais conteúdo que os outros. Isso precisa ser levado em consideração, beleza? E pra gente terminar, talvez o ponto mais importante, vontade de sair da merda, cara. O Atlético, ele é um time que tem muita dificuldade de sair dessa fase tenebrosa que a gente está vivendo, né? É uma fase que não tem nem muito como descrever. E assim, eu sei que não basta só ganhar do São Paulo, o mundo está a mil maravilhas e tá tudo certo com a instituição Clube Atlético Paranaense e agora ninguém nos afeta. Não é isso. Mas você demonstrar força, que é eliminar um São Paulo vivendo um grande momento, mesmo estando em 11º na Série B, eu acho que é o tipo de demonstração de força que o Atlético deveria mostrar e deveria se preocupar em mostrar e deveria apostar todas as fichas e mostrar, porque é uma demonstração de força muito acima da média, é uma demonstração de força muito significativa. É uma demonstração de força com muita capacidade de criar situações ali para a sequência da temporada, tanto na Série B quanto na Copa do Brasil, que seriam muito benéficas para o Atlético. A gente, por exemplo, fala da premiação do jogo, mas a gente pelo menos vai ter mais um grande jogo na Baixada, que é dinheiro entrando para o clube, que é a autoestima do torcedor vivenciando um momento relevante no futebol brasileiro, mesmo estando na Série B. É olhar para a Série B e falar, cara, a gente eliminou São Paulo, como é que a gente não vai bater de frente com o Criciúma? Então, assim, podem ter consequências muito significativas para outros objetivos que o Atlético tem na temporada. Então, tô torcendo muito pela classificação, acho muito improvável, acho muito difícil. Mas entre o improvável e o difícil, o impossível, ele não tá ali. Então, assim, volto a dizer, para mim a estratégia é botar a bola no chão, empurrar o São Paulo para trás, tentar encontrar a solução, entender que a arquibancada tem que ser nossa amiga. Assim, eu gostaria muito de botar aqui como um dos motivos pra gente acreditar é que, pô, a gente vai estar jogando na Arena da Baixada, mas hoje eu não sei nem se isso é um fator que realmente faz diferença ao nosso favor. Mas eu tô curioso, cara. Primeiro de tudo, eu tô curioso pra entender como vai ser a postura do Atlético desde o início. Primeiro de tudo, eu tô curioso pra entender como o Atlético vai se portar nessa obrigação de fazer o resultado, nessa obrigação de virar o jogo. O Atlético mostrando um alto índice de intensidade nos primeiros minutos, acho que ele traz a torcida, acho que ele ganha confiança. E, assim, o Atlético ele tem um mérito que ele tem confiança com o talento, né? Não é só confiança. Eu lembro, por exemplo, do time de 2021, era um time que tinha qualidade pra caramba, mas naquele nível de competitividade ele tinha mais disponibilidade de competir do que talento. Esse time eu acho que é um pouquinho diferente. Eu vejo esse time mais talentoso e precisa mentalmente estar preparado com essa vontade de competir para as coisas acontecerem. Valeu, pessoal. Tamo junto. É, não é isso pra cima deles, 6 horas tem live, tá? Conto com vocês.